Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, eu estou entrando aqui hoje ao vivo para falar sobre essa trend, né, que nós estamos tendo ultimamente. Nesses últimos dias, muita gente começou a falar sobre a questão da geração Z, principalmente no mercado de trabalho, e eu gostaria de falar um pouco sobre isso e até dar algumas dicas aí para o pessoal. Então vamos lá. Muita gente discute, né, se a gente pode usar essas classificações aqui no Brasil e tal, mas eu acredito que dentro da nossa cultura, como a nossa cultura ela é muito relacionada, né, à cultura dos Estados Unidos, então eu acredito que é compatível sim com a nossa realidade. Então a geração Z, a rigor, seria o pessoal que nasceu entre 1997 e 2012. Né? Então, aí, quem, quem nasceu em 2012 agora está entre 12 e 13 anos, né? Quem já fez aniversário esse ano vai estar com 13, quem ainda não fez está com 12. E quem nasceu em 97 está entre 27 e 28 anos, né? Então, nós temos aí essa faixa aí, mais ou menos de 12 até 28 anos. Então, os mais jovens estão já entrando na adolescência agora, e os mais velhos estão aí se aproximando dos 30 anos, né? Já são adultos aí mais encaminhados, né? E aí muita gente agora está discutindo a questão da postura dessas pessoas no mercado de trabalho, porque eles não estão querendo aceitar subemprego, né? E eu acho que isso é bastante interessante, porque justamente, né, sempre os defensores do capitalismo sempre sacam essa conversa de que o mercado se autorregula, né? Só que isso nunca se aplica à vaga de emprego ruim, né? Você tem ali aquela vaga de emprego que oferece uma condição péssima, né? São muitas horas de trabalho, que é o caso de 44 horas. 44 horas é muito. Tanto 5 por 2 como 6 por 1, 44 horas é muito tempo. Eu acho, inclusive, que 40 horas é muito tempo, do jeito que a maioria das empresas fazem aqui no Brasil. Porque a maioria das empresas fazem da forma. Quando é 40 horas, né, 8 horas por dia, você fica 9 horas, né, na verdade, no trabalho, porque você tem ali uma hora de almoço e você tem que compensar, né, na verdade, essa hora de almoço. Então, eu acho que é bastante tempo, na verdade. Eu não sou a favor dessa carga horária, não. Eu acho que a gente deveria permanecer no máximo 8 horas, incluindo, né, o intervalo para uma refeição, né? Então, eu vi esses dias muito a reclamação da questão das vagas de mercado, né, de supermercado. Vocês sabem disso, gente, que a diferença entre mercado e supermercado mercado seria, na verdade, o lugar que vende hortifruti, né? Não venderia os alimentos industrializados, né? Então é mercado tipo mercadão municipal, porque ali você tem frutas, verduras, legumes, carnes, né? Peixes. Esse é o mercado. O supermercado é aquele estabelecimento onde a gente pode comprar
Já produtos industrializados, né, tipo leite longa-vida, por exemplo, né, e também itens de higiene, tipo sabonete, shampoo, papel higiênico, né. Então, na verdade, mesmo quando é pequenininho, é um supermercado, né, mas é aquele que fica perto da sua casa, que é miudinho, ele é supermercado também, a partir do momento que ele vende esses itens, né, itens já industrializados e tal. Então, assim, né, muita gente falando da questão deles não quererem as vagas de supermercado. Porque geralmente as pessoas muito jovens, né, assim, no final da adolescência, tá, que entre 18 e 19 ainda é adolescente, né, o adolescente maior de idade ali, entre 18, 19, 20, essas pessoas sempre iam muito para o subemprego, né, e um subemprego que em geral acabava aceitando pessoas sem experiência, em geral era o supermercado. E quando a pessoa vai para o supermercado, ela tem, né, muito pouca possibilidade de crescimento naquele trabalho. É um trabalho que oferece muito pouco, na verdade, ele não tem muito para onde ir. Então, em geral, a pessoa vai ganhar um salário mínimo para trabalhar 44 horas por semana, 6 por um ainda, né? E aí é muito ruim, porque a pessoa tem, parece que é um domingo por mês, né? Além dessas folgas, né? Que é uma por semana. Mas aí às vezes a pessoa acaba ficando quase 15 dias sem folgar, porque uma folga bate no fim da semana, né? E a outra bate no início da semana. Aí acaba que a pessoa não folga por tipo 12, 13 dias, né? Então é um trabalho complicado, o trabalho realmente do supermercado, né? Ele é um trabalho difícil. Então eu realmente entendo se o pessoal não está querendo, se o pessoal está recusando essa vaga de trabalho. Porque justamente é uma vaga de trabalho ruim. Eu acho que as pessoas deveriam trabalhar se aquele trabalho está melhorando suas vidas, né? Então, é claro, se a pessoa vive uma situação financeira muito difícil, né, tá com em situação de dificuldade alimentar, talvez ela não possa escolher, ela tenha que aceitar um trabalho desses. Mas se não é esse o caso, né, realmente é complicado pegar um trabalho desse, porque ele vai tomar muito tempo da sua vida e, e ele não vai trazer um retorno que justifique, porque na verdade o tempo de vida da gente é a coisa mais importante que a gente tem. Depois que passa, né, passa o tempo, você nunca recupera o tempo. E a gente tem um tempo de vida finito, né? Você tem aí o quê? Se você tiver sorte, uns 80 anos, né? Aqui no Brasil, muita gente acaba morrendo até mais cedo, né? Com 70, 60 anos até. Então aí você tem esse tempo de vida finito, e aí uma boa parte do seu tempo vai num emprego que você não vai aprender algo que vai te impulsionar, né? No futuro. Então eu realmente eu apoio, né? Esse daí eu acho que é um comportamento legal que a geração Z está tendo. Então, se tem uma dica assim que eu acho que eu posso dar, né, e com a qual eu concordo, é essa daí, é não pegar subemprego mesmo. Se você puder, você tiver a possibilidade de estudar, né, investir na sua formação para você conseguir um trabalho melhor, né? E se é para você ganhar pouco, muitas vezes é melhor você fazer realmente um bico, alguma coisa assim, né? Trabalhar com alguma coisa de aplicativo, porque pelo menos não toma o seu dia inteiro, né? Porque isso de você deixar o seu dia inteiro à disposição da empresa que é a dureza, né? Eu vou falar um pouco da minha experiência, né? O meu primeiro emprego, eu sei que é privilégio, né? O meu primeiro emprego foi em serviço público, mas é privilégio assim, porque
realmente eu estudei e tal, né? Prestei concurso, passei, eu não teve pistolão, nada disso. Eu realmente tive o meu mérito ali de entrar na vaga, né? E eu sei que é muito melhor do que o que a maioria das pessoas enfrenta, né? Mas é aquela coisa, né? Eu realmente não gostei, né? Eu não gostei, porque era longe da minha casa, eu perdia cerca de 1h30 para ir, 1h30 para voltar. E assim, mesmo eu ficava 8 horas lá, incluindo o intervalo para o almoço, né? Que é também, assim, um enorme privilégio aqui no Brasil. Então eu entrava às 9 e eu saía às 17. Mas com o tempo que eu demorava para entrar e para sair, né? Dava 11 horas, na verdade. Então, o tempo de locomoção, ele é um tempo dentro do trabalho, né? É um tempo que você perde dentro do trabalho também. E isso deveria ser considerado. E eu topei com muitas pessoas que não consideram isso, né? As pessoas falam com você assim, como se você não pudesse considerar essa questão do tempo de transporte. E geralmente são pessoas privilegiadas, que não precisaram passar por isso, né? Que sempre moraram perto do serviço e tal. Aí uma vez teve uma terapeuta, na época que eu estava fazendo, eu precisei fazer orientação vocacional, né? Porque eu comecei a fazer um curso, eu comecei a fazer estatística, e aí eu decidi parar, eu vi que eu não estava gostando, e aí eu fui escolher outro curso. E nesse período que eu fiquei escolhendo outro curso, eu fiz uma orientação vocacional. E aí a psicóloga, que era uma pessoa de classe média, né, muito mais privilegiada, ela dizia para mim assim, para eu arranjar um emprego qualquer, para eu ganhar salário mínimo, só para eu pegar experiência, sabe? E aí eu falei assim, uma vez de um emprego que eu tinha visto, mas que era muito longe, e ela falou: "Mas por que que você considera a distância?" Porque justamente eu já tinha estudado longe da minha casa, né? O primeiro curso que eu fiz foi na USP, Cidade Universitária, né, que fica ali na região do Butantã. Dava 40 quilômetros da minha casa. Então era bastante sofrido, bastante puxado. E aí eu falei para ela isso, né? Eu já vivi essa realidade de estudar longe de casa, tal, né? Muito sofrido, tal. Ela falou assim: "Ah, mas você não vai poder considerar isso sempre." Ah, por que não? Por que que a gente não pode considerar isso? Por que que não pode ser um fator para você escolher se você quer ou não uma determinada vaga de trabalho, né? Mas isso aí geralmente alguém que fala isso é alguém que trabalha perto de sua casa. Aí essa pessoa chega e se acha no direito de apontar o dedo para você e sugerir que você não quer se esforçar, que você não quer enfrentar dificuldades e tal. Então, realmente, eu considero que a gente está tendo aí um avanço, na verdade, na questão do mercado de trabalho. E eu espero que isso pressione por vagas melhores mesmo, né? É difícil, porque geralmente empregador é, empregador é bicho ruim, né? Ele percebe que ninguém quer a vaga, ao invés dele melhorar a vaga, ele permite uma piora do serviço, né? Você está lá, por exemplo, no supermercado e eles estão com falta, eles deixam a fila do caixa ficar longa, não estão nem aí. Os clientes que esperem e tal, né? Mas é complicado fazer isso, porque muitas vezes você vai perder o cliente, né? O cliente vai olhar, não vai gostar, vai falar: não volto mais aqui e tal. Mas é meio que assim, né? É um movimento, assim, do comércio em geral, né? Aqui no Brasil. E eu acho que justamente os consumidores também deveriam pressionar mais para receber um serviço melhor. E isso também inclui que os funcionários sejam mais bem tratados, porque um funcionário mais bem tratado é um funcionário que vai ter um rendimento melhor, né, no trabalho dele. Mas, enfim. Então, dar mais algumas dicas aqui. Eu escrevi, né? Porque eu sou millennial, então eu escrevo as coisas no papel.
Assim, uma coisa que é muito importante é que você tenha tempo para os seus hobbies, sabe? Viver só para o trabalho, não fazer nada fora do trabalho, isso acaba com você, acaba com a sua saúde mental. Eu sei que muita gente vive desse jeito, né? Porque não tem outra alternativa, mas se você tem outra alternativa, é importante que alguma coisa que você faz te traga muita satisfação, sabe? Aqui no Brasil, infelizmente, muita gente não consegue trabalhar com o que realmente gosta, né? Acaba tendo que ter um trabalho só para ganhar dinheiro e tal. Então, é importante que você reserve um tempo para fazer algo que você gosta, mesmo que isso não dê dinheiro, porque a vida não é só ganhar dinheiro, a vida não é só profissional, só estudo, só trabalho, né? Aí, com relação à segurança, importante algumas dicas de segurança aí. Quando eu comecei a dirigir, estava na moda um tipo de assalto que o pessoal quebrava o vidro do carro e roubava a bolsa. Né? Então eu já comecei a dirigir sabendo que eu não podia deixar minha bolsa no banco do carona. Né? Aí na época tinha uma coisa que a gente chamava de bolsa do ladrão, que era uma bolsa velha que você enchia com jornal para, se o ladrão roubasse, ele levar essa bolsa. Aí agora hoje em dia você tem que ter o celular do ladrão, porque agora os ladrões eles vão sempre em busca do seu smart, né? Principalmente com esse lance dos bancos, né? Aplicativos de banco e tal. Então tá tendo muito esse lance de roubo de celular. A pessoa já chega para levar seu celular mesmo. E se você não tiver um celular, é capaz até de sofrer um espancamento, né? Coisas piores, né? Porque aí o ladrão fica com raiva, né? Que ele perdeu o tempo dele tentando te assaltar e não vai levar nada e te dá um soco ou coisa pior. Então, assim, a minha dica de segurança é que você tenha dois celulares. Eu sei que é horrível, né? É horrível, porque a gente já tem que ter um, né? Ter dois ainda. Mas assim, fica com o mais velho para você andar na rua, né? E evita ter aplicativo de banco nesse celular. Se for realmente muito importante que você tenha um celular, um aplicativo de banco no seu celular de rua, coloca aquela conta que tem muito pouco dinheiro, que não tem empréstimo, sabe? Essas contas do Nubank são terríveis, porque elas têm empréstimo, né? Então, eu acho que a do Nubank, assim, ela não é uma boa conta para você ter no seu celular de rua. O ideal é que seja o seu celular de escritório ou o seu celular de casa. Principalmente se você trabalha com entrega, né, ou com transporte de aplicativo, essas coisas, o ideal é que você tenha um celular velho mesmo, que você só põe aquele aplicativo lá que você precisa, né, o aplicativo do iFood, da Uber, da 99, né, esses aplicativos aí, e que não tenha mais nada, assim, que é para realmente, se o ladrão levar, ele não te causa um prejuízo muito grande, né. É isso aí, né? É a realidade que a gente está vivendo agora. Agora eu vou falar um pouco com relação a relacionamentos, né? Sexualidade, essas coisas. Em primeiro lugar, eu sei que é complicado, né? Mas evite se relacionar com colegas de trabalho. Essa é aquela dica assim que é difícil realmente de quando você está ali na prática, né? Que aparece uma pessoa interessante, aí você fala, ah, Eva, vou me dar bem, né? Mas o ideal é que você segure, viu? Porque depois, assim,
Se você briga com essa pessoa, se a relação termina, e é uma chance grande disso acontecer. Depois vai ficar aquele climão no ambiente de trabalho. Tá? Eu não recomendo, viu? Eu não recomendo. O ideal é que você evite. Mas é aquela coisa, se você realmente for fazer, você acha que não tem problema, né? Que é claro que na hora, assim, né? Às vezes é difícil de resistir. Então, use preservativo sempre. Não deixe de usar preservativo. Porque hoje em dia, né, muita gente tá. A infecção para HIV aumentou bastante. Tá? Eu dei uma olhada nas estatísticas recentemente. Diminuíram as mortes por AIDS, né? Claro, porque agora tem uma medicação que a pessoa pode tomar e que vai ser um tratamento eficaz para a doença, né? Então fica como se fosse uma doença crônica, né? A pessoa vai ter uma vida normal, provavelmente vai até morrer de outra coisa, né? Mas assim, tem a questão de que a medicação, né, ela é fornecida pelo SUS e se em algum momento entrar um governo aí que não fornece mais, que corta essa verba, aí o paciente vai ter que ele próprio arcar com esse custo, né? Então, é uma coisa a se considerar, né? A outra questão é que toda medicação, ela desgasta o seu fígado. Ainda que seja um desgaste pequeno, ela sempre vai desgastar o seu fígado, né? E conforme a gente envelhece, a tendência é que a gente precise de mais medicamentos. Então, sempre assim, o que você puder evitar, né, de medicamento é sempre melhor. O que você puder evitar de droga é sempre melhor, é sempre o ideal, né? Quanto menos drogas, melhor. Tá, e medicamentos são drogas, tá? Droga não é só droga recreativa. E fora a questão do HIV, existem outras doenças, né? Outras, quer dizer, infecções, para ser mais precisa, né? Existe a infecção pelo vírus HPV, por exemplo, que é o que causa o câncer de colo de útero nas mulheres. Né? É um câncer que muitas vezes ele leva à morte, sim. Né? Já existe vacina, mas a vacina é dada só nas meninas muito jovens, antes de começar a fazer sexo, né? Porque ele não adianta não adianta a vacina depois que a mulher já teve contato com o vírus, né? E também atinge, né, o corpo masculino. É um vírus que também atinge o corpo masculino. Então, o ideal é evitar. Inclusive, uma curiosidade a respeito do HPV é que ele pode também infectar não só o canal vaginal, mas ali a região dos lábios da vulva, né? Então, o preservativo feminino, aquele que é introduzido na vagina e fica com uma sobra ali, ele ajuda a proteger melhor do contágio pelo HPV. E aí ainda existem aquelas outras mais clássicas, a gonorreia, a sífilis, a hepatite, né? Tem a hepatite B, a hepatite C, são doenças sexualmente transmissíveis, quer dizer, infecções sexualmente transmissíveis, a clamídia, a tricomoníase, herpes. Então, são várias doenças, né, que vão trazer um desgaste caso você venha a tê-las. Então, o ideal é evitar, né? E o preservativo ainda é a melhor forma de se evitar esses problemas. Aí, o outro conselho que eu dou, tomar vacinas. Sempre tome as vacinas. As vacinas, elas são a melhor forma de você exercitar o seu sistema imunológico para que, quando chegar uma infecção de verdade, seu corpo possa se defender. Né? Aqui no Brasil, a gente tem um monte de vacinas que são fornecidas gratuitamente pelo SUS. Existem países que não fornecem, então é legal aproveitar, né? Se você for tomar vacinas pela rede privada, vocês vão ver que o preço é razoavelmente alto.
Aí, mais algumas coisas que eu posso dizer para vocês. Não permanecer em relações abusivas, isso é muito importante. Se você perceber que a relação está ficando abusiva, procure sair dela, né? Se chegar naquele ponto de que a pessoa, né, geralmente é o homem, né, que ameaça a mulher, fala, se você me deixar eu vou te matar, coisas assim. Você vai ter que procurar a polícia, denunciar, fazer todas essas coisas, mas não permaneça na relação, procure pedir ajuda sempre, né? E nossa, uma coisa que eu preciso falar para vocês, que é assim, dica de ouro, nunca, nunca aceite participar de sexo grupal com casal de amigos. Nunca mesmo, viu? Isso é uma dica assim para a vida toda de vocês. Eu sei que você está pensando agora, não, mas eu tenho amigos legais, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então eu vou explicar uma coisa para vocês. Dinâmica de casal é uma coisa muito particular. Tá? Por mais que você seja amigo ou amiga do casal, tá? Na hora ali que tá tendo lá o sexo grupal, o menage à trois, etc., como vocês preferirem chamar, a dinâmica do casal é o que vai prevalecer. Isso vai se sobrepor à sua amizade com aquele casal. Tá? Então, assim, as duas possibilidades, né? Se você é homem e você é amigo do cara, né? O cara vai ficar com ciúme se ele perceber que a mulher tá gostando de transar com você. Né? Se você for amigo da mulher, o cara vai ficar com ciúme achando que ela sempre teve crush em você e nunca admitiu e se aproveitou do grupal ali, sabe? Vai ser uma crise que depois a amizade vai acabar e já era, sabe? Já era. E aí, se você for mulher, então, e você for participar de um menage com amigos seus, é pior ainda. Pior ainda, que você tá numa situação pior ainda. Se você for mulher e você for amiga da mulher, vai acabar a sua amizade com ela, porque ela vai ficar com raiva, porque o homem adora novidade, né? E aí ela vai ver que o namorado tá todo animadão de transar com você. Ela não vai gostar. Só que ela não vai terminar com ele, ela vai terminar com você. Assim, 98% de chance dela cortar a amizade com você e continuar com o cara. São muito raras as mulheres que vão largar o cara e manter a amizade. E se você é mulher, é amiga do cara, putz, aí piorou mais ainda a situação. Porque aí a namorada do cara vai ficar com ciúme, vai dizer que essa amizade de vocês é muito estranha, que sempre rolou algo. Aí vai falar pra ele, ou é ela, ou é eu. E aí o cara vai, obviamente, encerrar a amizade com você pra continuar com a namorada, entendeu? Então, não faça isso. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Tá bom? Sexo grupal só com gente desconhecida, assim, que é, assim, é só, assim, aquela relação pra satisfazer isso aí, né? Ou se vai você e mais um amigo seu pra fazer com uma pessoa, né, que vocês não conhecem. Aí é outra coisa, né? Ou até um amigo, mas aí são 3 amigos, que nenhum é casal, né? Aí dá pra fazer. Ou se é aquela coisa, assim, que vocês só conheceram as pessoas para fazer o grupal. Aí também dá. Mas negócio de transar com um casal de amigos, esquece. Vai ser, vai ser péssimo. Ah, e se for casal de gay também, né? A possibilidade de casal de gay também não recomendo. Não recomendo. Depois vai ter crise e tal, vai ser namoro que vai acabar. Eu sei que gay geralmente é mais aberto a essas coisas, mas sempre tem a questão da dinâmica do casal, sabe? A gente vive numa cultura que encara essas relações românticas como a coisa mais importante
da vida da gente, sabe? Então todo mundo acha muito normal. É muito normal, por exemplo, você se afastar dos seus amigos porque você está namorando. É muito normal você passar todos os seus finais de semana com o namorado ou com a namorada. É muito normal você abandonar a sua família porque você casou. As pessoas acham tudo isso muito normal. Essa, essa relação é a relação mais importante. Então é muito difícil assim, você conhecer um casal que não vê as coisas dessa forma, que não considera que aquela relação é a relação mais importante. Então você sempre vai ter esse problema. Seja casal de gay, casal de lésbica, não importa, sempre vai ter esse lance da hierarquia das relações, da hierarquia da, das prioridades. A sociedade ocidental, ela adora o amor romântico, né? Adora a possibilidade de amar. Muitas vezes as pessoas elas não estão nem apaixonadas, mas elas amam o amor, né? Então tem essa coisa, né? Nem tem ninguém em vista, mas está procurando alguém para ocupar esse espaço, né? É como se fosse uma vaga de emprego, assim, que você precisa de alguém para ocupar aquele espaço. Então é muito difícil você se contrapor ao que é cultural, sabe? É isso que eu quero dizer. Então, é uma expectativa difícil, assim, de romper. E aí, o último tópico, assim, que eu quero dar para vocês, questão de cuidar da saúde mesmo. Ter uma alimentação adequada, não ficar exagerando em doce, em fritura, né? Eu sei que é meio lugar comum a gente falar essas coisas, né? Mas você só tem um corpo, você só tem uma vida, você só tem esse tempo finito de vida. Então, quanto mais você conseguir aumentar esse tempo, melhor. E a melhor forma é cuidando da sua saúde, né? Então, você ter uma alimentação legal, você se exercitar é importante. Inclusive, isso que é um problema de trabalhos que exigem muito tempo de você. Se você não está conseguindo se alimentar corretamente, você passa o dia inteiro trabalhando, né? Você não consegue se exercitar, você não consegue dormir o quanto você precisa dormir, né? Então realmente é complicado, né? Você está tendo um trabalho que está te desgastando. E fora que tem trabalhos, né? Às vezes assim, até que deveria ter adicional de insalubridade ou de periculosidade que a empresa nem paga, né? Que muitas vezes você corre o risco realmente de sofrer um acidente, sair com uma deficiência, não, uma deficiência física, ou até de morrer no trabalho, né? E então tudo isso assim a gente precisa levar em consideração, né, quando pensa numa vaga de trabalho, né? E assim, não usar drogas também, eu acho que é uma coisa importante, né? A gente está vivendo uma cultura atualmente, e isso até tem um pouco a questão da geração Z, né? A geração Z, ela meio que recuperou o glamour do tabaco, né? O tabaco ele era visto como uma coisa assim meio desagradável há alguns anos aí. Acho que por volta de 2012 começou a mudar. Muito por conta de artistas, né? Também artistas com perfil jovem que apareciam fumando, tipo a Lana Del Rey, o Weeknd, a Rihanna, a Lady Gaga, né? Bons cantores, assim, né? Pessoas que têm talento, de repente aparecendo fumando, né? Não era legal músico aparecer fumando, né? Porque você já pensa que assim a pessoa usa a voz profissionalmente, né? E o cigarro prejudica o seu aparelho. Mas isso, de repente, começou a voltar. E aí eu acho que isso teve um grande impacto nos costumes da geração Z. O pessoal meio que voltou a achar legal tirar foto fumando. E com essa coisa desses cigarros doces aí, né? Até crianças, né? Vão em festa e aí fuma cigarro eletrônico, coisas assim, como se fosse algo inócuo, né? E na verdade não é, na verdade tem nicotina, vicia,
e prejudica o corpo da mesma maneira, ou até de maneiras piores, né? Então, assim, tenham cautela com essa coisa, né, da liberdade individual de se autodestruir, sabe? Considerem bem essas questões antes de usar, porque a maioria das drogas causa dependência e depois é bem difícil de largar e, e as consequências vão ficar aí, né? Você só tem um corpo. E assim, para encerrar, eu vou contar aí um caos, né? Porque acho que todo mundo tem um monte de caos de serviço, né? Serviço ruim. Eu não vivi isso, porque felizmente eu nunca precisei ser operária, mas eu tive uma professora que foi operária da Faber-Castell. Eu sou massagista também, tá? Quando eu estava fazendo um dos cursos de massagem, a professora tinha tido essa experiência. E aí ela contou pra gente que por conta, né, dos movimentos repetitivos ali nas máquinas, teve um grupo grande de funcionários que ficou com aquela lesão por esforços repetitivos, né? Não lembro se foi nos braços, nas mãos, mas em regiões que eram muito importantes ali para o trabalho. E aí todo esse pessoal precisou sair de licença e quando eles voltaram, a empresa demitiu todo mundo. Demitiu simplesmente. Então, né, o conselho que ela deu pra gente, né? Nessa ocasião ela falou: cuidem sempre do corpo, porque corpo você só tem um. Emprego você pode arranjar outro, né? A empresa te demite e você fica sem emprego e sem o corpo, né? Muitas vezes você fica até com uma lesão que é permanente, né? Que vai prejudicar a sua vida daqui para frente, né? Você nunca mais vai se recuperar totalmente e já era, né? Depois, para você receber seus direitos, você tem que entrar na justiça, porque, né? Muitas empresas não pagam mesmo, né? A maioria, né? Não paga. Para quem já trabalhou na iniciativa privada, a maioria fala isso, né? Que sai, tem que entrar na justiça. Então, é aí acho que mais um tópico para se pensar, né? Essa questão. E é isso, gente. Eu gostaria também de dizer para vocês que quem tiver aí alguma coisa para contar, né, quiser compartilhar suas experiências em trabalhos ruins aí nos comentários, fica à vontade, né? E também, se alguém quiser fazer pedido, né, porque na última live eu falei sobre a letra da Morena Tropicana, né? Então eu esqueci de falar. Se vocês tiverem alguma letra que vocês gostariam que eu analisasse, mesmo que seja em outra língua, de repente, né? Vocês podem fazer pedidos também para mim pelos comentários, né? Dizer, gostaria que você analisasse tal música, ou tal filme, tal série, tal novela, né? Eu falei que eu ia falar sobre a novela Tieta, eu vou realmente falar. Eu só coloquei esse tema aqui na frente, porque como tá trending agora, né? Eu achei que era legal a gente aproveitar o momento para falar sobre algo que muita gente está falando, mas eu vou falar sobre a novela Tieta na próxima live. Espero conseguir fazer a próxima live na sexta-feira, tá bom? Mas eu confirmo com vocês. Então é isso, gente. Obrigada pela presença e até a próxima. E não se esqueçam, né? Quem quiser doar, fazer doação para os gatinhos, o Pix é tatudogatado@gmail.com, tá bom? Eu tenho aí alguns planos, né, de fazer alguns projetos mais assim com os gatinhos, mas é que assim, sempre é questão do tempo, né? Mas eu pretendo fazer algo assim mais divertido, né? Tal. Não sei se vocês chegaram a ver, né? Mas eu fiz videozinho com o Caramelo, né? Falando que ele era o chefe Caramelo Gatan, que é um personagem aí no qual eu tô trabalhando. E aí acho que vai ser bastante divertido, que vocês vão gostar de ver esses vídeos. Mas aí não vai ser por aqui que eu vou compartilhar, né? Vai ter a própria conta, né, dos gatos. Eu acho que eu vou fazer
uma conta própria para os gatos. Já tem a no TikTok, né? Mas eu acho que eu vou fazer uma outra no Instagram também. Mas então é isso, gente. Obrigada pela presença e até a próxima. Tchau, tchau.